Então, bom dia, lamento o atraso. Na aula passada a gente provou o teorema deu um esboço da prova do teorema de Hartmann-Grobman, módulo 2 enunciados que eu deixei para fazer hoje. Então, o primeiro deles, que eu chamei lema 1, diz que nós temos um campo de vetores F, classe C1, e temos P pertencente a U, tal que F de P igual a 0. E o enunciado é o seguinte: aí nós denotamos a derivada do campo F no ponto P. O lema 1 diz que, dado epsilon, existe um campo de vetores G existem R1, R2 maior que R1 maior que 0 e um campo de vetores G definido em todo o RD, também de classe C1, tal que então G é igual a F na bola de centro 0 e raio R1. G é igual à derivada, é um campo linear fora da bola de centro 0 e raio R2. O que mais? G menos A, função psi, igual a G menos A, é limitada e epsilon Lipschitz, e se T é limitado e epsilon Lipschitz, para todo T entre menos 2 e 2, onde esse psi-T é o seguinte: a gente denota GT, o fluxo do campo de vetor G, E até A é o fluxo do campo linear A, e chamamos psi-T a diferença então esse lema diz que todo o campo de vetores pode ser estendido ao espaço euclidiano todo, de tal forma que na vizinhança do ponto, aqui é P, do ponto P, nós temos exatamente o campo inicial, longe temos
o campo linear, e o importante é que a diferença entre os dois campos de vetores e a diferença entre os seus fluxos são limitadas e são pequenas, no sentido que a constante Lipschitz da diferença pode ser feita tão pequena quanto a gente queira, menor que um epsilon dado a priori. Então, vamos ver como é que é a prova desse lema. Então, o primeiro passo é escolher uma função. Escolher função sem infinito, que eu vou chamar de... que eu vou chamar de alfa. Classe infinito com o seguinte gráfico. Aqui é 1, aqui é 0. Então, escolhemos alfa de função sem infinito, de classe sem infinito, tal que alfa é constante igual a 1 numa bola de centro na origem e raio R sobre 2, é constante igual a 0 fora da bola de centro na origem e raio R, onde esse R é um número que a gente vai escolher. Essencialmente é ele que vai determinar R1 e R2. E aí nós definimos o novo campo de vetores da seguinte forma. Chamamos φ de x a diferença f de x menos ax, a diferença entre o campo F e a sua parte linear, e definimos, onde estiver definida, né, em U, para x em U, e em seguida definimos g de x da seguinte forma: ax de x mais alfa da norma de x multiplica φ de x. E essa... Então, deixa eu fazer uma figura aqui. Temos o domínio U, o ponto P. Isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, para não... Eu já expliquei na aula passada que eu posso supor P igual a 0, e eu vou fazer isso aí para simplificar a notação. Estou fazendo, essencialmente usando a expansão em fórmulas de Taylor em torno do ponto P, e a notação fica mais simples se eu supuser que o P é igual a 0. Então, o que a gente faz? Primeiro a gente escolhe R, de tal forma que a bola de centro 0 e raio R está contida em U. Então, escolhemos, fixamos R, tal que a bola de centro 0 e raio R está contida em U. Então, aberto. Então, definimos a extensão, o campo de vetores, dessa forma. Vamos olhar isso aqui. Isso aqui está sempre definido, AX. A é linear. Agora, essa expressão aqui, φ de x, eu só posso definir, que é a diferença entre o campo e a sua parte, o campo F e a parte linear dele, só está definida em U. Né? Então, isso aqui, CX está em U.
O que eu faço fora de U? Observem que fora dessa bolinha, alfa é 0. Então, em toda essa região fora da bola, aqui, em toda essa região, essa expressão aqui já é nula, porque alfa se anula quando a norma de x é maior que r. Portanto, o que é natural é definir gx igual a ax fora de U. E as duas definições colam bem, porque esse termo adicional aqui já se anula fora da bola de centro, na origem e raio E. Está claro o que eu estou dizendo? Então, essa é a extensão. O R eu vou escolher de maneira adequada, dependendo do epsilon, mas já posso dizer para vocês quem é R1 e quem é R2. Vamos ver então que as condições são satisfeitas. Então, item A. Em bola de centro 0 e raio R sobre 2, né, nessa bolinha menor, a norma do x é menor que R sobre 2, portanto, alfa da norma de x é constante igual a 1. Logo, g de x é igual a ax mais φx, ou seja, é igual a f de x. Isso prova o item 1, o item A. Fora da bola de centro 0 e raio R, o alfa é constante igual a 0. E, portanto, toda essa região aqui, fora da bola, o g de x é igual a ax. É o que afirma o item B. Agora, o item C é um pouquinho mais divertido. Nós queremos analisar a diferença. A diferença é o quê? A diferença, psi de x igual a g de x menos ax, é alfa vezes φ, se o x está em U, e é 0 se o x não está em U. Aliás, é 0 se o x não está na bolinha. Portanto, essa função psi tem suporte... posso dizer assim, melhor. É 0 se x não está na bola de raio R em torno da origem. Tá? Portanto, o supremo da norma de psi de x é menor ou igual que o supremo de alfa de x vezes norma de φ, onde esse supremo é tomado sobre x na bola de centro na origem raio R. Essa função alfa que eu escolhi aqui, eu desenhei o gráfico, mas não escrevi. Eu quero que ela tenha valores entre 0 e 1. Então, esse supremo aqui é menor que o supremo, esse alfa tem valores entre 0 e 1, que o supremo da φ na bola de centro na origem raio R. E é claro que isso aqui é finito.
porque, por exemplo, porque ninguém me impede, se eu quiser, de colocar aqui o fecho, e agora eu estou tomando o supremo de uma função contínua num compacto, portanto é finito. Tá? Então, isso aqui prova a primeira parte do item C, que é diferença, que é meio óbvio. O G coincide com o A fora dessa bola. Portanto, a diferença é uma função com suporte compacto. É uma função que se anula fora de um certo compacto. E, portanto, ela é limitada. Uma função contínua que se anula fora de um compacto é limitada. O ponto crucial aqui mais importante, é isso aqui. Verificar que essa diferença é Lipschitz, tem constante de Lipschitz pequena. Então, por que isso é verdade? Vamos calcular essa psi x menos psi de y. Então, é igual. Bom, há 4 casos para considerar, dependendo do valor da expressão do psi de x e do psi de y. Eu vou fazer o caso mais interessante, que é alfa, norma de x, φ x, menos, vou começar por esse caso aqui, mas há 4 casos, dependendo da psi ser dada por uma expressão ou pela outra. Então, supondo que x e y estão na bola nesse caso aqui, a diferença é dada por essa expressão aqui. Certo? E o que a gente tem? Tem que isso aqui é menor ou igual que a diferença alfa de x menos alfa de y vezes a norma do φ de x mais alfa de y vezes φ de x menos φ de y. Eu quero provar Lipschitz para essa função. A expressão da função está aqui. Eu tenho 4 casos, dependendo do x e do y estarem ou não na bola de raio R. As expressões variam. Esse é o caso mais complicado. Então vamos começar por aí. Bom, a primeira expressão lá é menor ou igual que, né, essa primeira expressão aqui, deveria colocar de fato em valor absoluto, assim. Ela é menor ou igual que o supremo da derivada de alfa vezes x menos y. Tá? E esse supremo da derivada de alfa, supremo de alfa', é um número finito, porque alfa é uma função, de novo, uma função com suporte compacto. Mais, vezes, tem que multiplicar pelo supremo da norma de φ de x na bola, mais o supremo de alfa, que é 1,
vezes aquela diferença. Aquela diferença é o supremo, é majorada pelo supremo da derivada da φ na bola vezes x menos y. Certo? Eu quero mostrar que isso é menor que epsilon vezes a norma de x menos y. Eu tenho que encontrar em todas essas parcelas aqui alguma coisa que seja pequena. Então, isso eu não tenho nada a fazer. Não posso fazer nada. Agora, supremo de φ de x. Vamos relembrar o que é φ de x. Φ de x é f de x menos ax. Em particular, φ de zero é zero. Não é? E nós estamos considerando aqui pontos x próximos de zero. Então, isso aqui, mais continuidade, implica que φ de x é menor que epsilon para todo x na bola de centro 0 e raio R, desde que R seja suficientemente pequeno. De acordo? Então, essa expressão aqui é menor que epsilon. De acordo? Agora vamos à outra. A outra é o supremo da derivada da φ tomado no ponto z, tomado para z na bola. Bom, mas exatamente. A derivada da φ no ponto zero também é zero. Porque A é derivado f. Logo, por continuidade, nós temos que a derivada da φ no ponto x é menor que epsilon para todo x na bola, desde que R seja suficientemente pequeno. Então, mais epsilon de acordo? Alguma dúvida? Vai depender de quê? Pois é, eu tomo R suficientemente pequeno para poder usar a continuidade da derivada. Lembra que o campo é C1. E no ponto zero, a derivada da φ é zero. Então, numa bola pequena, ela é menor que epsilon. Eu fixo o alfa. Eu escolho... Bom ponto. É isso mesmo que você está dizendo, mas eu me enrolei um pouco na anotação. Deixa eu ver qual é a melhor maneira de consertar. Tá.
certo. Então deixa eu escrever isso aqui. Então, eu escolhi, vamos revisitar a escolha do alfa. Tá, então eu escolhi o alfa desse jeito. Para ser um pouco mais preciso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escolher um certo alfa 1. Um beta, esse é o beta. Isso aqui é um meio, isso aqui é 1, isso aqui menos um meio, menos 1. Tá? Fixo beta, primeira coisa. Função de classe infinito com essa cara aqui. Em seguida, escolhemos alfa de x igual a beta de x sobre r. Que dá isso aqui, seu alfa. Tá? Ok, além disso, eu tenho que φ de 0 é igual a 0 e dφ de 0 é igual a 0. Portanto, dado epsilon, podemos escolher R tal que podemos escolher R tal que a derivada da φ seja menor que epsilon para todo ponto na bola de raio R. E, portanto, φ de z seja menor que epsilon vezes z para todo z na bola. Vamos lá. Então, φ de 0 é 0 e dφ de 0 é 0 também. Por continuidade, eu tenho uma vizinhança do zero, onde a derivada fica pequena, que é isso aqui. Se a derivada é menor que epsilon, a própria φ é epsilon Lipschitz. Portanto, φ de z menos φ de 0 é menor que epsilon vezes z menos 0. Mas é evidente que isso que eu escrevi em laranja eu não preciso escrever. Tá bom? Ok. Então agora podemos voltar aqui. Essa expressão aqui me diz o seguinte, que a derivada da φ, a derivada da alfa no ponto x é igual a 1 sobre r derivada da beta no ponto x sobre r. Tá? Observem que a beta foi a primeira coisa que eu fixei. E só depois é que eu escolhi o alfa, onde aparece o r, mas eu ainda vou dizer como é que eu escolho o r. Então, isso significa que nessa conta aqui, onde eu tenho o supremo da derivada de alfa, deixa eu refazer essa conta, esse passo aqui. Onde eu tenho supremo da derivada de alfa, eu posso colocar 1 sobre r, supremo da derivada da beta. Não é? Depois, supremo do φ. Por causa dessa relação, eu sei que φ é menor que epsilon vezes z. Portanto, o supremo de φ é menor ou igual a epsilon vezes r. De acordo? Mais 1 vezes epsilon.
bom? Desde que o R seja suficientemente pequeno. Isso que está aqui. Bom, e agora essa expressão aqui, para nossa felicidade, apareceu um R aqui que cancela com esse, e portanto isso fica menor que epsilon 1 mais supremo da derivada de beta, né? X menos Y. Portanto, a função psi é, de fato, Lipschitz, com uma constante de Lipschitz que eu posso tornar tão pequena quanto eu queira, escolhendo o... Claro que esse fator aqui é irrelevante. Escolhendo o... Então, analogamente, com menos trabalho, para os casos em que o X está na bola e o Y não está, ou que nenhum dos dois está. Esse último é imediato porque se nenhum dos dois está, a função psi se anula em ambos. E, portanto, a propriedade de Lipschitz é imediata. Tá certo? Observe que eu não estou fazendo nada mágico. Isso é uma consequência direta da construção que foi feita. A gente pegou a F, preservou o F numa vizinhancinha pequenininha. É aqui que a gente precisa que a vizinhança seja pequena. E aí a gente faz a colagem, preserva o F nessa vizinhancinha, faz a colagem lá fora com o linear e isso sai, desde que a vizinhança seja suficientemente pequena, sai que a diferença é Lipschitz. Mas o que é mais importante para nós, de fato, não é nem o item C, é o item D, que é mais complicado, porque uma coisa é fazer a conta com o campo de vetores, que a gente conhece diretamente, que a gente tem fórmulas. Outra coisa é fazer a conta com o fluxo, que nós não conhecemos, que nós não resolvemos a equação diferencial, né? Então esse é o passo que eu vou fazer agora. Então, o item D, que é entender essa diferença aqui. Então, para isso a gente vai psi t de x é gt de x menos EATA x e nós vamos calcular a diferença psi t x menos psi t y. Verificar que essa função é Lipschitz. Então, tem uma continha, tem que fazer com cuidado, que é a seguinte. Então, nós queremos estimar isso aqui e mostrar que isso aqui é menor que epsilon x menos y. Tá? Esse é o objetivo. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que GTX é igual a x mais integral entre 0 e t do campo de vetores G, GS, x, ds. Tá? O que eu estou fazendo? Agora, a minha conclusão é sobre o fluxo. E eu não tenho a expressão do fluxo, eu não resolvi a equação. Mas eu tenho essa expressão aqui que me permite calcular o fluxo a partir do campo de vetores, que relaciona o fluxo com o campo de vetores. Tá? Então, a gente vai usar essa relação para tentar concluir
isso aqui. Então, subtraindo um menos o outro, eu concluo que... sim, tem mais as versões dessa relação para o fluxo linear. Então, o que a gente quer é a diferença psi tx menos psi ty. E isso é, por definição, gtx menos gty mais EATAX menos EATAY. Que eu posso, então, substituir aquelas expressões e eu obtenho x mais integral entre 0 e t. Então, a primeira dá x menos y mais integral entre 0 e t gtx menos gsy ds. Aqui é sinal menos, né? Que psi é a diferença. Aqui o sinal é menos. Menos x menos y menos integral entre 0 e t de a é elevado a SAX menos ESAY ds. De acordo? Esse x menos y aqui corta com esse. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever o g, lembrando que o g é igual a mais psi. Eu vou substituir essa expressão e então vou obter o seguinte, integral entre 0 e t psi de gsx menos psi de gsy. Esse é o termo daqui, mais a gsx menos gsy menos a EASAX menos EASAY. Eu ainda não estou satisfeito com essa expressão. Integral entre 0 e t psi e gsx
menos GSY ds, isso aqui eu deixei igual. E aqui eu vou juntar. E observem que GT, por definição, é igual a EATA mais psi-t. Essa é a definição da psi-t. Então aqui, de fato, eu tenho a diferença entre o G e o fluxo linear. Portanto, essa expressão que está aí é a integral entre 0 e t de A psi-s de x menos psi-s de y ds. Então, o que eu provei, deixa eu escrever a fórmula toda aqui. O que eu provei foi que psi-t x menos psi-t y é igual à integral entre 0 e t de psi gsx menos psi gsy ds mais aquela expressão lá. Certo? Só uma manipulação com as definições. Tá bom? Bom, daí a gente conclui que psi-t x menos psi-t y é menor ou igual que, olha essa expressão aqui, a psi é uma função limitada, isso a gente já provou. Vamos chamar m o suporte, o supremo da psi. Então, essa função integranda é limitada por 2 vezes o m. Vou fazer uma limitação grosseira, 2 vezes o m. Aí eu estou integrando entre 0 e t. O meu t eu vou considerar variando entre menos 2 e 2. Então, essa expressão toda é menor que 4 vezes m. Se eu integro entre 0 e 2, domínio de integração tamanho 2, a função integranda é menor que 2m, portanto isso aqui é menor que 4m. Quanto é essa aqui? Bom, isso aqui é a norma de A vezes V, por definição de norma, é menor que a norma de A vezes a norma de V. Então, isso aqui é menor que a norma de A vezes a integral entre 0 e t da norma psi-s x menos psi-s y ds. Bom, isso que eu escrevi está certo e aponta para aquilo que eu quero fazer, que é usar a desigualdade de Gronwall. Mas ainda não, essa relação que está aí, embora esteja correta, não é a que eu necessito, porque eu quero concluir que a psi-t é epsilon Lipschitz. E isso só vai me dar Lipschitz, onde a constante Lipschitz está relacionada com esse 4m. Eu preciso colocar uma estimativa mais fina aí, que envolva o epsilon, que seja uma estimativa pequena. Então, por que eu posso fazer isso? Pois não? Mas ainda não estou conseguindo fechar.
Tá. Então, a explicação é assim. Então, e G é um campo de vetores, GS é o fluxo de um campo de vetor C1. Portanto, ele, GS, o fluxo também é C1. E, em particular, isso aqui é menor que epsilon vezes K vezes x menos y, onde K é uma constante de Lipschitz para GS, digamos S entre menos 2 e 2. O que eu estou usando aqui? Estou usando, eu acho que eu chamei de lema 2 na aula passada. O campo de vetores G, observação, G é globalmente Lipschitz, né? G tem constante de Lipschitz, é globalmente K Lipschitz, implica que GS é E elevado a S K Lipschitz. Esse foi o lema 2 da aula passada. Portanto, K é uma constante de Lipschitz para G. Então aqui eu tenho constante de Lipschitz para o fluxo. Isso aqui a gente provou usando Gronwall. Mais uma vez. Tá? O lema 2. Então eu posso vir aqui, substituir. E substituo por quê? Por epsilon é K vezes 2, porque o valor absoluto do S é no máximo 2, x menos y. Então a gente tem essa relação para todo t entre menos 2 e 2. Nós não estamos interessados em todo o t entre menos 2 e 2. Estamos interessados em t igual a 1. Mas, diga. Não depende do epsilon, porque o que a gente provou? Que psi é epsilon Lipschitz. Então, em particular, psi é 1 Lipschitz. E G é igual a mais psi. A constante de Lipschitz dessa parte aqui está fixada. E a dessa aqui é limitada por 1. Quer dizer, depende do epsilon, mas quanto menor o epsilon, melhor para você. Portanto, depende do jeito que não incomoda. Tá? Aquela K é uniforme.
independente de epsilon. Tá bom? Quanto menor a vizinhancinha onde a gente faz a colagem, melhor vai ficar na constante. Melhor não, quer dizer, mais perto, mais linear. Mais perto de ser linear fica o campo e, portanto, a constante de Lipschitz não sofre nesse processo. Tá? Então, pela desigualdade de Gronow, nós concluímos que psi-t x menos psi-t y é menor ou igual. Aí tem que relembrar o enunciado do Gronow, mas é qualquer coisa como então esse aqui, epsilon, é a 2k e elevado a x menos y para todo o t entre menos 2 e 2. Então, de novo, a gente pode concluir que o fluxo é Lipschitz com a constante de Lipschitz, que pode ser tornada tão pequena quanto a gente quer. Tá? Contas à parte, essa é uma continha chata que você pode entrar pelo lugar errado. Contas à parte, quais são os ingredientes dessa prova? O fato de que nós temos controle sobre a constante de Lipschitz do campo de vetores, a relação entre o campo de vetores e o próprio fluxo, tanto no caso não linear quanto no caso linear, e a desigualdade de Gronow. Sempre que a gente quer fazer Lipschitz para fluxos, a desigualdade de Gronow aparece. Bom, para encerrar, eu fiquei devendo um outro lema, e acho que esse é mais rápido, posso fazer em 5, 10 minutos. Nós construímos, primeiro, um H, homeomorfismo de RD em RD, tal que o tempo 1, composto com H, é igual a H composto com... então, A mais... assim, A mais... B mais psi1 composto com H igual a H composto com B. Aqui os personagens são B é E elevado a A e psi1 é o nosso psi1 que está aqui, do fluxo. Isso aqui é outra maneira de escrever G1. Então, nós provamos que existe um único H. Provamos não, enunciamos. Existe um único H homeomorfismo. À distância finita da identidade. Tal que esse H conjuga a transformação linear E elevado a transformação não linear B mais psi1. Isso foi a parte da prova que eu só enunciei. E a partir daí, nós construímos um outro homeomorfismo, H, uma aplicação contínua, pelo menos, que é um homeomorfismo que falta provar, que foi definido assim: H de x é integral entre 0 e 1 de E a menos T a H G T x dt. Aplicação contínua, tal que nós provamos que GT composta com H igual a H composta com EATA para todo T pertencente a R. Então, essa
O que está acima dessa linha é um enunciado para transformações. O enunciado completo, as hipóteses, são que B é uma transformação linear hiperbólica, ou seja, os valores característicos não estão no ciclo unitário, e epsilon é epsilon Lipschitz para um epsilon suficientemente pequeno, e foi exatamente a gente esteve provando aqui que ela é epsilon Lipschitz para um epsilon tão pequeno quanto a gente queira. Então, a partir daí, a gente construiu esse H, verificamos que conjuga, e a única coisa que eu fiquei devendo aí no final foi que esse H é um homeomorfismo. Ele pode ser invertido. Bom, está na hora de eu contar um segredo para vocês. É que esse H maiúsculo aí já era nosso conhecido. E a gente não sabia. Porque, observem, se essa relação aqui vale para todo t, em particular vale para t igual a 1. Não é? Que é essa relação aqui. Além disso, H está a distância finita da identidade. Então, o enunciado aqui é que existe uma única aplicação contínua. A distância finita, deixa eu ser aqui cuidadoso, a distância finita da identidade. Tal que vale isso. Além disso, H é um homeomorfismo. Então, essa H aí está a distância finita da identidade. Isso aqui é algo que eu até poderia fazer se tivéssemos tempo, mas como já estamos passando da hora, eu vou deixar como exercício, mas é um exercício imediato. Porque vocês têm aqui a fórmula para o H. Sabem que o Hzinho está à distância finita da identidade, só tem que fazer a conta. Distância finita da identidade significa que o supremo de H de x menos x é finito. Supremo tomado sobre todo o RD. Conclusão, o Hzão é igual ao Hzinho. Logo, H é um homeomorfismo. Não é evidente dessa expressão, mas do jeito que o Hzinho foi construído, resulta que isso aqui precisa coincidir. O modo como é provado que esse aqui é um homeomorfismo, vou só dizer uma frase sobre isso, a melhor maneira de apresentar esse enunciado, isso eu acho que eu chamei de lema 3. A melhor maneira de provar o lema 3 é provar um lema um pouco mais geral, que diz o seguinte: lema 3 linha. Dado B, transformação hiperbólica, existe epsilon,
está o quê? Dadas quaisquer psi1 e psi2, psi' e psi2 linhas, epsilon Lipschitz, existe uma única aplicação contínua de a distância finita da identidade contínua tal que B mais psi' H igual a H B mais psi2 linhas. Tá? Então isso aqui é um caso particular em que uma das funções se anula, mas o enunciado é válido assim. E desse enunciado é muito fácil verificar que o H tem que ser um homeomorfismo, que esse Hzinho tem que ser um homeomorfismo. Por quê? Observação. H é homeomorfismo. Por que isso? Pelo seguinte. A gente então tem que B mais psi' H é igual a H B mais psi2 linhas. A vantagem de ter um enunciado como esse é que ele é simétrico. Eu posso trocar o psi' com psi2 linhas. Então, da mesma forma, eu tenho uma outra transformação G. Eu quero provar que é homeomorfismo. Então, H é tal que vale isso. Mas eu também tenho G contínua, tal que B mais psi2 linhas composto com G é igual a G composto com B mais psi'. Só trocando os papéis do psi' com psi2 linhas. De acordo? E então, B mais psi' composto com H composto com G, o que dá isso aqui? B mais psi' composto com H composto com G. Bom, a primeira composição eu sei, é igual a H composto com B mais psi2 linhas. Certo? A segunda eu também sei, é G composto com B mais psi'. De acordo? Agora, o enunciado é que existe uma única. E eu posso aplicar esse enunciado ao caso em que as duas funções são iguais. Então, por unicidade, né? Eu conheço uma função que satisfaz isso aqui, que é a identidade. Por unicidade, H composta com G é igual à identidade. Tá? E da mesma forma, a gente prova que G composta com H é igual à identidade. Portanto, H é um homeomorfismo. Tá bom? Então esse é o enunciado completo do lema 3. A gente não precisa usá-lo todo, mas no fundo acaba sendo mais fácil provar isso aqui do que provar dessa forma, porque nos dá imediatamente a questão da invertibilidade. Certo? Ok, hoje vamos terminar por aqui. Próxima terça-feira teremos... Quinta é feriado,
essa quinta é feriado, é Corpus Christi. Eu optei por não dar aula na sexta, acho que não seria correto. Então a próxima aula é terça-feira, semana que vem.